Olá, empreendedores, tudo bem? Vamos começar mais um bate-papo do Ministério Capacitar da Igreja Cristã da Família Vila Mariana. Sejam todos muito bem-vindos. Quero começar agradecendo todos que estiveram conosco na semana passada. A interação foi fantástica, tanto pelo chat ao vivo quanto no nosso grupo de WhatsApp. Inclusive, já quero deixar o convite para vocês. O link para o grupo de WhatsApp já está no chat. Quem quiser participar é nosso convidado. Vai ser um prazer estar com você lá no grupo também. Logo após esse encontro, nós vamos debater, conversar sobre o assunto, tirar algumas dúvidas. Surgiu, inclusive, indicações de livros. Tiveram coisas muito legais e eu convido vocês que estejam conosco. O bate-papo dessa semana é sobre a administração do tempo. E para falarmos de administração do tempo, eu quero trazer um conceito para vocês criado pelo Christian Barbosa. O Christian Barbosa é um brasileiro, nascido em Santos, e um dos mais conceituados consultores do Vale do Silício. A maioria das startups, as startups mais promissoras, contratam o Christian Barbosa para prestar a consultoria de gestão das atividades e gestão do tempo. E o conceito da tríade do tempo é muito interessante, porque ele refuta, inclusive, o tema do nosso encontro de hoje, que é a administração do tempo. Christian Barbosa parte da seguinte premissa: no nosso dia a dia, normalmente, não nesse momento que nós estamos vivendo, tudo é muito corrido. Temos que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Temos que fazer coisas que gostamos, coisas que não gostamos, coisas que precisamos. Baseado nisso, ele começou a entender que nós precisávamos organizar as nossas tarefas. O conceito de administração do tempo mais conhecido é aquela matriz onde nós temos aquilo que é importante e urgente, importante, mas não é urgente mas é importante, e não é importante nem urgente. E ele começou a entender o seguinte: se algo é urgente, deixou de ser importante. Pois se é importante, nós precisamos fazer e precisamos ter uma métrica, um prazo, um tempo para cumprir. Se virou urgente, a batata está assando, a panela já ferveu, nós precisamos terminar, ou seja, o prazo se foi. Baseado nessa premissa, ele criou a tríade do tempo. E a tríade do tempo é um conceito de administração de tarefas, partindo da premissa que eu não consigo gerenciar o tempo. Ou seja, esse tempo que nós conversamos até aqui, se agregou alguma coisa ou não, o tempo já passou. Você não recupera mais o tempo que passou. E se eu não consigo controlar o tempo, eu consigo controlar o que eu tenho para fazer. E a primeira esfera da tríade do tempo são as tarefas importantes. Christian Barbosa considera que as tarefas importantes são aquelas que nós temos prazo para terminar, independente se seja 1 hora, 1 dia, 1 semana ou 1 ano, ou seja, é uma tarefa que pode ser curta ou extensa, e também ela vem de acordo com aquilo que nós gostamos de fazer, ela agrada, ela faz bem para a nossa ecologia. São coisas que nós fazemos porque gostamos de fazer, seja no trabalho, seja na esfera pessoal ou ainda na familiar. A segunda esfera da tríade do tempo são as coisas urgentes, as tarefas urgentes que nós temos para fazer. Quais são essas tarefas? São as tarefas onde o tempo está curto para concluirmos ou o tempo já acabou. E também as atividades que chegam em cima da hora, que chegam de última hora. Isso acontece também. Por mais que nós queremos, por mais que a gente tente trabalhar de uma forma programada, de uma forma organizada, sempre aparecem novas demandas. E então nós precisamos saber lidar com as coisas urgentes. Então nós já sabemos que no nosso dia a dia nós precisamos organizar por data e prazo de conclusão em todas as nossas tarefas nas quais nós consideramos importantes. E também nós temos as tarefas urgentes, que são as que eventualmente nós não conseguimos cumprir das tarefas importantes e as novas demandas. E existe a terceira esfera, que é a esfera circunstancial. A esfera circunstancial é muito interessante, pois são as coisas que nós fazemos em excesso ou muitas tarefas que nós não gostamos de fazer, que a gente acaba gastando o tempo de forma inútil, que não nos traz resultado.
Quais são essas tarefas? Eu vou dar um exemplo para você. Você se programou, você tem um evento para ir, você está saindo. Na hora que você chega na porta, chega aquele seu parente que você gosta muito para te fazer uma visita. E você, para não mandar a pessoa embora, você acaba recebendo, servindo um cafezinho, perdendo o tempo que você se programou e, ao mesmo tempo, sendo educado. Mas, por mais que você goste da pessoa, você não queria que ela estivesse lá naquele momento, porque você tinha algo para fazer. Mesmo que a visita seja curta e você conte que precise sair, você acaba recebendo a pessoa e atrasando um pouquinho. O que essa tarefa causa? O que a tarefa circunstancial traz? Ela traz angústia, ela traz insatisfação, ela traz um saturamento porque você fica cheio de coisas para fazer e também traz algumas decepções. Também pode ser circunstancial aquilo que nós fazemos em excesso. Por exemplo, assistir uma série da Netflix. É muito legal assistir série da Netflix? É. É importante? Pode ser. Se ela estiver na sua programação, você destinou um tempo para isso e se programou para assistir alguns episódios da nova temporada da Casa de Papel, é muito legal. Porém, se você deixar de trabalhar e ficar o dia inteiro assistindo a temporada porque isso faz bem e você queria saber o final, se iam ou não invadir o tal do banco, ela passa a ser circunstancial. Dentro da esfera importante, urgente e circunstancial, nós começamos a nos organizar de uma forma mais efetiva. Nós começamos a fazer as coisas que nós gostamos. Nós começamos a planejar, a fazer as coisas de uma forma mais organizada. Então a primeira coisa que Christian Barbosa convida dentro da tríade do tempo é conhecer a sua identidade. Quem é você? O que você gosta de fazer? Quais as coisas que são realmente importantes e prioritárias nas suas atividades? Não simplesmente para agradar os outros ou pelo que os outros vão pensar, mas o que é importante para você. E aí ele convida você a fazer uma lista daquilo que é importante no seu dia a dia. Aí eu vou convidar vocês para fazer o seguinte: ou abra uma planilhinha de Excel, ou pega uma folha de papel e faça uma lista, não totalmente à sua esquerda. Se você tiver no computador, deixa a primeira coluna livre, faz na segunda coluna as tarefas mais importantes que você tem para fazer amanhã. Escreve aí as 5 primeiras tarefas. Aquilo que você considera que é muito importante no seu dia. Eu não estou falando de compromissos e não estou falando, então, por exemplo, se você tem uma reunião de trabalho. Isso é um compromisso. Estou falando de tarefas que dependem de você, para você fazer, ok? Escolhe essas 5 tarefas. O segundo ponto é lista nessas tarefas de 1 a 5 qual que é a mais importante, qual que é a segunda mais importante, a terceira, a quarta e a quinta. Se você tiver no papel, agora organiza isso, da primeira para a quinta. Se você tiver no Excel, organiza lá as colunas e essa coluna automaticamente vai fazer essa organização para você. A partir do momento que você fez isso, eu quero te fazer uma pergunta. Vamos nos concentrar somente na primeira tarefa do dia. Por que é importante você fazer essa tarefa? Por que essa tarefa é a mais importante para você? Reflita sobre isso. Por que essa tarefa é a mais importante? Anota aí, essa tarefa é mais importante porque sem ela eu não consigo concluir meu dia. Sem ela eu não vou estar satisfeito com as coisas que eu tenho para fazer. Muito bom. Agora eu vou convidar para você fazer o seguinte. Como que você precisa fazer essa tarefa? É no computador? É via ligação? É alguma tarefa dentro da sua casa? Escreve aí como que você vai fazer isso. Organiza a maneira já no seu cérebro como que você vai fazer. Já se imagina fazendo isso, fazendo uma ponte para o futuro. De que maneira que você vai resolver isso? Onde isso acontece? Nesse momento, provavelmente vai ser na sua casa. Mas isso serve para quando nós estivermos de volta ao cotidiano. Aonde que essa tarefa será realizada? Outra pergunta importante. Além de você
Tem mais algum responsável para que essa tarefa seja feita com sucesso? Pense nisso. Agora, o mais importante, o prazo. Quando que você precisa terminar essa tarefa? Lembre que é uma tarefa importante, não é a mais difícil, nem a mais simples, nem a mais urgente. É a tarefa mais importante do dia que você tem para fazer. E se envolver algum custo, quanto custa fazer isso? Quanto vai custar para você? Eu queria te convidar agora para pensar o seguinte: o que pode atrapalhar que você resolva essa tarefa? Quais são os elementos limitantes que possam dificultar você resolver essa tarefa? E por fim, quais os recursos necessários que você tem para entregar essa tarefa? O que nós fizemos aqui foi uma mistura do conceito da tríade do tempo com o complemento de uma ferramenta de gestão chamada 5W2H. É uma ferramenta que, em inglês, ela nos traz o seguinte: o primeiro é o que, why, em inglês. O que nós precisamos fazer? What, aliás, perdão, é o what. O segundo é o porquê, why. Por que isso é importante? É fundamental você perguntar para você mesma, ou você mesmo, por que essa tarefa é importante. Depois nós definimos como vai ser feito, how. Onde vai ser feito, where. Depois os responsáveis, who, além de mim, além de você, quem mais precisa fazer isso. When, do prazo. E por fim, how much, quanto custa. 5W2H. Terminando aqui, eu vou disponibilizar esta tabela, também essa ferramenta, lá no WhatsApp, para que vocês possam usar e começar a fazer. Dentro do conceito da tríade do tempo, o que nós fizemos além de usar a 5W2H? Que não tem nada a ver com a tríade do tempo, é um complemento das duas coisas importantíssimas que eu uso no meu dia a dia, que eu estou trazendo para vocês. É a organização daquilo que é importante, as suas tarefas. Então eu aconselho vocês, aqui nós brincamos com 5 e trabalhamos somente na primeira, mas faça isso com as 10 tarefas que você tem para fazer. Lembrando que as tarefas importantes, elas podem ter prazos longos também, ou seja, você precisa determinar um tempo por dia para executá-la. Se depende de outra pessoa e nesse momento a ação está com ela, o que você precisa fazer também, dentro dos elementos limitantes? Que a pessoa conclua a tarefa. Já manda um WhatsApp para essa pessoa, dando um prazo para ela. Fulano, para nós terminarmos essa tarefa no prazo, eu preciso que você me entregue isso até amanhã, ou até depois de amanhã. Já manda uma mensagem para a pessoa, porque você está se organizando. E a partir daí, eu recomendo que não adianta também nós fazermos lá uma tarefa que ocupa 100% do nosso dia. Porque o que vai acontecer? Vão aparecer coisas urgentes para resolver. Lembra que nós falamos na esfera da urgência que são coisas que ou deixamos de entregar ou aparecem repentinamente, ou seja, a sua organização diária tem que cumprir no máximo de 70% a 80% do seu dia. Você tem que deixar um lastro para as coisas urgentes. Quando nós preenchemos 100% daquilo que a gente tem para fazer e não deixamos um espacinho para coisa urgente, em algum momento a gente vai se perder, vai faltar tempo. E também pense naquilo que é circunstancial. Muitas vezes nós seremos obrigados a fazer coisas circunstanciais. Você está terminando aquele trabalho lindo. Aí vem seu chefe e fala para você, eu preciso disso para daqui meia hora. É algo que para você é circunstancial, mas para o seu gestor é importantíssimo. Pensando nisso, você precisa parar aquilo que você está fazendo que é importante para fazer algo que se tornou urgente para você, mas que era circunstancial. Dentro da esfera da tríade do tempo, Christian Barbosa recomenda o seguinte, que 70% das nossas atividades sejam importantes, 20% urgentes e 10% circunstanciais. Se eu perguntar para você hoje, na sua resolução de tarefas, qual o percentual das coisas importantes que você faz? Quais que são urgentes? Normalmente quando eu faço essa pergunta nos treinamentos, acontece que as pessoas falam assim, olha, urgente é a maior. Eu só apago o incêndio, eu fico o dia inteiro resolvendo o problema. Então eu quero fazer um convite para você. Terminando a live,
Acessa aí, que está no nosso chat, o grupo do WhatsApp. Entra lá no grupo, que eu vou colocar um teste para que você consiga identificar o percentual de cada esfera que você tem ocupado no seu dia. Se você faz mais coisas circunstanciais, mais urgentes, ou já está fazendo mais coisas importantes. Pense nisso. Gente, esse é um conceito muito legal, muito interessante, que nós usamos na nossa consultoria todos os dias para determinar as nossas tarefas, determinar os nossos objetivos e principalmente a ferramenta 5W2H para nós organizarmos aquilo que nós precisamos fazer e saber e conseguir medir o quanto nós estamos entregando. Conto com vocês na semana que vem para mais um encontro muito legal. Quem vai estar conosco aqui é o Rodrigo e ele vai falar sobre gestão financeira em tempo de crise. Algo importantíssimo para nós nos mantermos serenos e organizados também com as nossas finanças. Muito obrigado pela participação de vocês, agradeço demais a audiência, só que o nosso papo não terminou, vai continuar lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Acessa, tá aí no chat, conto com a presença de vocês. Até a semana que vem, um abraço!